Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre diabetes, exercício. Então, só para corrigir duas pequenas falhas na apresentação do currículo, a minha residência no Hospital de Clínicas ela foi em medicina interna, e depois eu fui a São Paulo fazer endocrinologia. E hoje, como esse slide mostra, em relação à Sociedade Brasileira de Diabetes, eu sou membro do departamento, mas não sou mais o coordenador do departamento. Eu continuo ainda fazendo parte desse departamento, além de presidir a mesma área na SBEM e de coordenar também na ABESO, na Associação Brasileira de Estudos de Obesidade. Esses são meus conflitos de interesse. Essa aula não é patrocinada. Como referência, a gente vai conversar bastante hoje sobre diabetes e exercício. Eu lembraria vocês das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, que estão disponíveis online e na qual a gente participou contribuindo para esse capítulo de diabetes e exercício. Também nós temos o capítulo de tratamento não medicamentoso do diabetes tipo 1, um livro que também foi editado sobre essa patologia. E eu sempre gosto de estimular a leitura do guideline do ADA, da Associação Americana de Diabetes, né, onde 2 capítulos eles são bem importantes para quem quer estudar um pouquinho mais sobre diabetes e exercício. Esse tema está bem explorado no capítulo de mudança de estilo de vida e também no capítulo de tecnologia também. Essa padronização de cuidados médicos do ADA ela está disponível gratuitamente na internet. Então, para a gente introduzir o tema, como nós vamos falar sobre exercício, eu cito aqui a prevalência dos fatores de risco para a doença cardiovascular, e a gente vê o quanto essa combinação da inatividade física e dos demais componentes da síndrome metabólica, a hipertensão, a obesidade, o diabetes, são prevalentes, né? Então, a importância da gente atuar reduzindo a inatividade física e melhorando o controle metabólico, controle pressórico, para proteger o nosso paciente em relação à mortalidade cardiovascular. A gente tem dados bem alarmantes no Brasil, né? 46% da população adulta é sedentária, em mulheres chega a 51%, e o pior, a faixa etária, à medida que ela vai avançando, a prevalência desse sedentarismo também vai aumentando. Então, exatamente no período onde o indivíduo precisaria fazer mais atividade física para prevenir ou para tratar as doenças crônicas, né, é o período que ele acaba se tornando mais sedentário. Você sabe a importância da atividade física para a preservação da massa muscular, e vocês vão ver mais adiante o quanto a massa muscular é determinante para a nossa saúde cardiometabólica. Então, focando especificamente em diabetes, os dados brasileiros, até 9% da população geral com diabetes, com a expectativa de vida aumentando, a população maior de 65 anos, 19% tem diabetes. É muito importante a gente entender o quanto a atividade física é determinante da saúde das pessoas, independente de possuírem doença ou não. Essa tabela é uma tabela antiga, de um paper de 2006, mas eu gosto muito de apresentar, porque ela mostra o risco relativo de morrer de acordo com o gasto energético. Então, vocês têm indivíduos que têm um maior gasto energético, né, e indivíduos que têm menor gasto energético. Quanto menor o gasto energético, maior a chance do indivíduo morrer. Então, mesmo que ele tenha doença, que ele seja diabético, que ele tenha hipertensão, que ele seja fumante, que ele seja obeso, que ele tenha dislipidemia, se ele tiver um gasto calórico aumentado, o risco de morrer é menor. Vamos pegar aqui
a coluna do diabetes, por exemplo. Maior gasto calórico, menor mortalidade. E menor gasto calórico, maior mortalidade. Então, independente da presença de doença, o exercício protege em relação a esse desfecho fatal. Também, a gente pensando em risco de diabetes, esse trabalho ele é bem interessante também, porque ele correlaciona IMC, então, essas primeiras três colunas, nós temos indivíduos com IMC maior que 30, e nas últimas três, menor do que 30, e o nível de atividade física. Então, quanto maior o IMC e quanto menor o nível de atividade física, maior o risco do indivíduo desenvolver diabetes tipo 2. Aqui na coluna mais escura, os indivíduos que têm já pré-diabetes, que obviamente o risco é maior de desenvolverem diabetes, e indivíduos normais. Vocês vejam que o indivíduo mais magro, com IMC menor do que 30, e com um alto nível de atividade física, o risco de desenvolver diabetes diminui consideravelmente. Como a gente preconiza muito trabalho resistido para manejo do diabetes em relação a exercício físico, eu gosto de colocar esse trabalho também, porque ele mostra força muscular versus incidência de doença cardiovascular versus mortalidade cardiovascular e versus mortalidade por todas as causas. E a gente vê que os indivíduos que têm menor, vamos olhar aqui, por exemplo, doença cardiovascular e diabetes, né? Então, os indivíduos que têm força maior, eles têm menos mortalidade. Indivíduos que têm força menor, a força muscular mais baixa, eles têm maior mortalidade, maior incidência de doença cardiovascular e da mesma forma na mortalidade. Olha a diferença do indivíduo com diabetes, com força muscular melhor, menor mortalidade, e com força muscular mais baixa, maior mortalidade. Então, esse dado eu acho que é extremamente convincente. E a gente tem vários estudos, eu coloquei aqui o estudo PURE, que é um estudo que foi bem badalado recentemente, né? 130 mil pessoas, né? E correlacionando o nível de atividade física com qualquer variável que vocês quiserem, o exercício físico é protetor. Mas como a gente está falando de diabetes, a gente vê aqui que indivíduos com diabetes, né, sempre que eles fazem mais atividade física, eles diminuem mortalidade, isso foi bem determinado nesse estudo. Então, principalmente se eu correlacionar um nível de atividade física mais alto versus um baixo e mesmo um moderado versus o baixo. Também a gente tem, para colaborar com esse raciocínio da importância do exercício físico, o estudo mais citado de prevenção de diabetes, que é o DPP, Diabetes Prevention Program, né, onde se acompanhou um número considerável, mais de 3 mil pacientes com sobrepeso, obesidade, e esses pacientes foram submetidos a mudança intensiva de estilo de vida, 7% de redução de peso e 150 minutos de exercício físico por semana. Esse estudo ele demonstrou uma redução na evolução para diabetes em 58%. Então, acho que é um dado bem interessante, mostrando que se alia alimentação e exercício físico nesse parâmetro tão importante que é o de mudança de estilo de vida, a gente consegue prevenir quase 60% do diabetes em indivíduos de mais risco. Também a gente tem um outro dado em relação ao tempo sedentário e, principalmente, não caminhar e ficar muito tempo sedentário. Então, vocês veem aqui o percentual de redução de risco de diabetes se o indivíduo caminha mais do que 150 minutos por semana. Essa redução ela pode chegar só olhando essa variável até 40%, e ao contrário, a gente vê que para cada 2 horas, hoje a gente está falando muito em tempo de tela, né? Para cada 2 horas de tempo de tela, a gente vê um aumento que pode chegar a quase 40% no risco de desenvolver diabetes. Então, ainda dentro desse mesmo conceito, né, um conceito que a gente vem
apresentando muito nos últimos tempos é que não basta nós fazermos exercício físico estruturado dentro dos guidelines que logo depois eu mostro para vocês. É importante também a gente quebrar o tempo que se fica sedentário, depois eu vou mostrar as recomendações. Então, se a gente dividir essas interrupções do tempo sedentário em quartis, a gente vai ver nos indivíduos que quebram mais, que interrompem mais o tempo sentado, eles vão ter os indivíduos com maior quartil, ou seja, que interrompem mais esse tempo sedentário, eles vão ter circunferência abdominal menor, eles vão ter um IMC menor, eles vão ter triglicérides menor, eles vão ter glicemia, aqui a glicose pós-prandial menor, mostrando a importância de se cuidar essa variável que muitas vezes é subestimada. Também esse trabalho, eu convido vocês a ler, um trabalho bem interessante, um trabalho holandês, onde comparou indivíduos que ficam sentados e fazem exercício físico estruturado, e indivíduos que ficam sentados e interrompem periodicamente o seu tempo sedentário. E vocês olhem a diferença na área sobre a curva da glicose, no nível de resistência à insulina, no grau de triglicérides, né? Aqui, no caso, é a redução da glicose 30 minutos depois, que o exercício estruturado foi um pouquinho melhor. Mas, então, a gente mostra como uma alternativa para os nossos pacientes interromperem o tempo sedentário através desses breaks. Eu tenho falado para a gente entender mais e, inclusive, educar mais o nosso paciente, principalmente o paciente com diabetes, né, em relação à adesão a um programa de atividade física mais regular. A gente tem trazido em várias palestras esse conceito do músculo como tecido endócrino. Então, recentemente, a revista da Abeso, também eu convido vocês a lerem essa matéria, né? Ela publicou um texto, a edição foi toda temática em relação a exercício físico, e eu mostrei esse conceito através do qual se enxerga o músculo como uma glândula que, sob contração, libera uma série de substâncias. Como essas substâncias elas vão agir à distância, essas substâncias são consideradas hormônios. Então, nós temos uma série de substâncias, por exemplo, no cérebro, o exercício físico libera a nível muscular irisina e o BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, e isso vai agir a nível do sistema nervoso central, está muito relacionado e explica parte dos benefícios do exercício físico em relação à memória, aprendizado, ao efeito antidepressivo e também ação sobre saciedade e redução do apetite. A nível muscular, nós temos uma série de hormônios também que o músculo libera e agem diretamente, isso está relacionado com hipertrofia, né? Por exemplo, por bloqueio da miostatina, ou, ao contrário, né? Atrofia no sedentarismo por liberação da ação deletéria da miostatina. A irisina e a folistatina, assim como a IGF, são hormônios, são miocinas que interferem nesse mecanismo. A nível ósseo, também nós temos uma série de dados mostrando que a contração muscular melhora a massa óssea e, ao contrário, o sedentarismo induz perda de massa óssea. A gente tem um papel importante da irisina, da folistatina e da IGF, e mais o que talvez a gente tenha mais palpável, né, e a literatura forneça mais dados, é a ação das miocinas do músculo em relação à termogênese, à síntese de mitocôndrias. Depois eu vou mostrar mais uns dados em relação à função mitocondrial. Então, o músculo contraído libera uma substância, por exemplo, irisina ou, por exemplo, interleucina, e isso faz lipólise, isso ativa proteínas de desacoplamento que induzem síntese de mitocôndria e aumento da termogênese. Então, eu sempre falo, isso também é uma outra
revisão que eu fiz sobre o mesmo assunto, que o músculo é uma grande glândula endócrina, tem um papel central na regulação metabólica e no envio de informações homeostáticas para todo o organismo. Então, essa glândula, quando estimulada, ela libera, pelo exercício, ela libera esses hormônios, que são as miocinas, que participam da comunicação célula-célula e órgão-órgão, né? E essa glândula, quando não for estimulada, como é o caso do sedentarismo, faz com que se tenha atrofia anatômica e funcional, com consequente doença. Então, eu sempre digo que o sedentarismo pode ser considerado uma doença endócrina, onde a nossa maior glândula está hipofuncionante. E também esse conceito da miocina, ele vem agora ampliado, né? Então a gente sabe bem os benefícios do exercício em relação à função cardiopulmonar, esse efeito anti-inflamatório do exercício que está tão em moda agora em tempos de pandemia, né? De redução de fatores inflamatórios e a função mitocondrial. Eu já mostrei um pouquinho o papel de estimulação de síntese de mitocôndria, né? Então, o exercício tem toda essa dinâmica de ação baseada principalmente por estímulo de síntese de mitocôndria, mas o que a gente tem visto ultimamente na literatura é que a função mitocondrial, ela também é alterada pela atividade física de forma benéfica, né? Então, existe um fluxo de mitofagia, que seria destruição de mitocôndrias disfuncionais, e o exercício consegue fazer de uma forma bastante intensa e protetora essa regulação. Então, o indivíduo sedentário, ele tem mitocôndrias mais disfuncionadas e o exercício faz a recuperação ou a destruição desse sistema mitocondrial disfuncionado e o indivíduo treinado fisicamente, ele vai ter uma função mitocondrial mais preservada e mais saudável. Então, eu convido vocês a lerem sobre esse tema, que eu acho que é um tema bastante promissor e a gente já vem aí com muitos dados de literatura, inclusive com medicações que têm benefício nessa área. Também o efeito do exercício em relação à composição corporal, a partir desses dados que eu conversei com vocês, então o músculo contrai, mexe com massa muscular, mexe com tecido adiposo, mexe com massa óssea. Então, o indivíduo obeso, por exemplo, imagine um paciente com diabetes, diabetes tipo 2 e obesidade, ele pode ser um obeso mais central, com gordura mais abdominal, ou um obeso mais periférico, com gordura de depósito periférico. Ele pode reduzir caloria para perder peso, mas ele só vai conseguir ter uma composição corporal saudável se ele associar atividade física, né? Senão ele perde massa muscular, ele perde gordura, é óbvio, né? Mas proporcionalmente ele ainda fica com um percentual de gordura bastante elevado. E a gente sabe dos dados da literatura o quanto o exercício físico muitas vezes não mexe na balança, porque ele acaba mudando essa composição corporal, mas ele tem todo esse efeito regulatório mediado pelas miocinas e ele diminui bastante gordura, principalmente gordura ectópica, gordura visceral. Isso a gente tem uma série de estudos comprovando isso. Então, em resumo, o exercício físico ele tem, junto com a alimentação, um papel determinante em qualquer fase dessa síndrome que envolve obesidade, pré-diabetes, diabetes tipo 2, ou mesmo o paciente com diabetes tipo 1, né, já obrigatoriamente usando insulina, mas independente da fase, o exercício é importante, tanto na prevenção, aqui no pré-diabetes, como no tratamento do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Eu gosto bastante de citar esse programa, o Exercises Medicine, que é um programa do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? A nossa sociedade SPD, agora sob coordenação do colega Roberto Zaguri, fez inclusive um convênio com esse programa e a gente, o Roberto principalmente, já está começando a trabalhar essa parceria, mas é um programa muito interessante, convido vocês a acessar o site, tem várias ferramentas
de estímulo à prática de atividade física e de ferramentas para prescrição, para educação em relação a isso, né? Esse é o site do Exercises Medicine, mas a maior sacada desse programa é que ele preconiza que a gente considere o nível de atividade física como um sinal vital. Então, da mesma forma que se mede pressão, que se mede temperatura, a gente deve perguntar para o paciente o nível de atividade física, quantos dias por semana e quantos minutos por dia ele pratica atividade física. Então, se multiplicando isso, a gente vai ter um número, não é? Minutos por semana, e o mínimo preconizado é que esse paciente faça pelo menos 150 minutos por semana. O ideal, se a gente pensa em composição corporal, se pensa em obesidade, é que ele faça um nível maior de atividade física. Então, se ele não tem esse sinal vital normal, a gente tem que tomar uma conduta ou encaminhar para quem o faça, né? Eu acho que sempre essa área de exercício físico é uma área totalmente interdisciplinar, e os profissionais de educação física, eles têm a expertise para trabalhar junto com a gente, né? A gente está aqui promovendo a importância do exercício físico, mas eu tenho o costume sempre de trabalhar em associação com os educadores físicos. Então, para a gente avaliar esse sinal vital, a gente não demora mais que 1 minuto, e se nós tomarmos uma atitude correta, né, ou orientarmos ou encaminharmos para a orientação, a gente pode estar salvando a vida das pessoas. Também tem um dado que mostra que quando a gente dá por escrito essas orientações, a gente melhora bastante a adesão e resultados, né? Esse trabalho mostra, por exemplo, a diferença na VO2 entre pacientes que receberam por escrito as orientações para atividade física. A gente tem um modelinho ali na Unifesp, eu seguido de fundo esse material, né, com orientações gerais, né? É óbvio que o exercício supervisionado e acompanhado, ele sempre é mais eficaz e mais seguro, né? Mas também a nível de saúde pública, essas orientações gerais são bem importantes. Devemos sempre lembrar que o nosso paciente com diabetes, ele tem limitações, né? Então aqui vocês veem mesmo pacientes para funções, aqui compara normais, pré-diabetes e pacientes com diabetes. E nós vemos aqui funções simples, como, por exemplo, caminhar uma quadra. Então, os pacientes com diabetes, eles já têm maior restrição, maior dificuldade para atividades, muitas vezes, da vida diária. Muito mais ainda, por exemplo, para correr, aqui no caso, uma milha. Então, o exercício ele deve sempre ser adaptado e adequado para isso. Eu vou colocar para vocês, dentro daquele guideline que eu recomendei, do ADA, as recomendações oficiais para exercício físico em pacientes com diabetes. Convido vocês a acessarem essa literatura. Então, é óbvio que o exercício físico ele deve ser de preferência pessoal, porque senão a adesão ela não vai ser adequada. O início ele deve ser leve, com aumento progressivo de duração, volume e intensidade. Sugiro vocês a se aliarem a um educador físico em relação a essa abordagem. A gente deve privilegiar o fortalecimento muscular, alongamento pós-exercício. Daí sempre vem aquela pergunta, mas qual é o melhor exercício? Exercício aeróbio, exercício resistido, né? Então, eu sempre gosto de mostrar, até para homenagear o grupo de endocrinologistas aqui do Rio Grande do Sul, essa meta-análise, né, foi publicada pelo falecido professor Jorge Gross e pela doutora Beatriz Chan, mostrando que qualquer tipo de exercício é eficaz em termos de redução de hemoglobina glicada, aqui comparando exercício aeróbio, exercício resistido ou exercício combinado. De uma maneira geral, a redução da hemoglobina glicada ela é a mesma, né? Aqui em torno de 0,7, né? Arredondando, miligramas por decilitro.
Mas aí eu gosto sempre de citar esse trabalho, é um trabalho magnífico também, eu acho que deve ser referência para vocês, foi publicado no New England, e ele comparou a redução de peso, né? Lá nós estávamos falando de controle glicêmico, né? Indivíduos que foram submetidos somente à dieta, são obesos, idosos, né? E indivíduos que fizeram exercício aeróbio em laranja, exercício resistido em amarelo, combinação de ambos os exercícios em azul. E exatamente ao longo de 26 semanas, todos os grupos, né, exceto o controle, a redução foi de 5%, de 9% do peso corporal, ela foi bem significativa, a gente sabe que pequenas reduções de peso já trazem grandes benefícios metabólicos. Mas o que esse trabalho mostra, e aí eu acho que vale a gente fazer esse exercício de raciocínio, né, é que os testes de performance física, eles melhoraram mais com o exercício combinado. Obviamente, o exercício aeróbio ele melhorou mais o pico de consumo de oxigênio, mas o exercício aeróbio, mas combinado, a gente teve um aumento mais ou menos similar. Os questionários de função, de status funcional, também melhoraram mais com o exercício combinado. A perda de massa óssea, ela foi maior no exercício aeróbio, a gente entende bem esse mecanismo. O exercício resistido, ele protegeu um pouco mais para a perda de massa muscular. Você sabe que o indivíduo aqui era um obeso em processo de emagrecimento, o indivíduo perde massa muscular também, mas ela consegue ser minimizada se a gente associa o exercício resistido, e o exercício combinado ele deu uma proteção um pouco maior do que o aeróbio. A massa óssea, né? Então a gente sabe da mesma forma que o exercício, o paciente emagreceu, exercício aeróbio puro, se tem mais perda de massa óssea, o exercício combinado dá essa proteção. E da mesma forma a gordura, né? A força muscular, desculpe, a gente sabe que o exercício resistido, ele aumenta mais a força muscular, né, e o exercício combinado, ele também tem um grau bem semelhante. Então, esse resumo, ele mostrou que cada tipo de exercício mexe, como a gente bem sabe, em algumas variáveis, e quando a gente combina, a gente tem um resultado melhor. Então, a gente vai ver que no guideline do ADA, o preconizado é se combinar exercício aeróbio e exercício resistido. O exercício aeróbio, para pacientes adultos, 150 minutos de atividade aeróbia de moderada a vigorosa intensidade, pelo menos 3 vezes por semana. Né? Durações mais curtas, 75 minutos por semana, se o exercício for de intensidade vigorosa, ou treinamento intervalado, né? Para pacientes mais jovens com melhor condicionamento físico. Depois eu vou mostrar alguma coisa e na discussão a gente pode falar um pouquinho mais. Em relação a exercício resistido, na ausência de contraindicação, os pacientes devem realizar treino de resistência 2 a 3 vezes por semana, idealmente em dias não consecutivos. E aqui, de novo, eu reforço a importância do treino resistido, né, principalmente com esse conceito em relação ao efeito da contração muscular na nossa saúde, né, e aqui esse paper ele é bem interessante, né, mostrando a multiplicidade de benefícios, né, que o treino resistido traz em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Eu vou só citar aqui, porque na realidade a gente precisaria uma aula específica sobre isso, né? O HIIT também ele tem demonstrado bastante benefício, treinamento intervalado de alta intensidade no controle glicêmico. Esse foi uma oficina prática que a gente fez no Congresso Brasileiro de Diabetes. Esse atleta com diabetes tipo 1, ele passou depois desse treino, assim, fazendo inclusive bastante hipoglicemia, porque teve um efeito bem benéfico em relação
ao tipo de treino. Esse atleta é o Bruno Hellmann, e ele coordena, convido vocês a acompanharem, curtirem, prestigiarem vários eventos em relação à diabetes, né, que o Bruno coordena, junto também com o departamento de exercício e esporte, diabetes, exercício e esporte da SBD. Então, acessem as redes sociais do Correndo pelo Diabetes, vocês vão ver várias ações que são promovidas em conjunto. Então, aqui mostrando esse HIIT, né, inúmeras variáveis, na realidade, diminuição de gordura corporal, melhora de VO2, de controle pressórico e de níveis glicêmicos. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Ainda no guideline do ADA, exercício de flexibilidade é recomendado 2 a 3 vezes por semana, principalmente para idosos, né? Então, isso é uma preconização importante. E crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 ou tipo 2 devem participar de exercício físico 60 minutos por dia, não é? De intensidade moderada ou vigorosa, né? Para fortalecimento muscular e fortalecimento ósseo. Eu vou precisar 2 minutinhos para carregar minha bateria, que aconteceu alguma coisa aqui que ela gastou bem rápido. Deixa eu só buscar minha bateria e já volto. Desculpe. Ele acusou que a bateria estava com pouca carga, eu resolvi carregar. Desculpa. E, por último, nas recomendações, isso eu já chamei a atenção na revisão epidemiológica, a importância de se reduzir o tempo sedentário, né? Então, principalmente interromper a atividade sentada a cada 30 minutos. Bom, para aproveitar o tema, é óbvio que cada um desses tópicos eles mereceriam aulas específicas, né? Então, só vou citar que hoje, principalmente para atleta com diabetes, a gente tem muita tecnologia disponível, né? Então, hoje tem vários sensores, né? Tem muitos contadores. Eu acho que, pelo menos para o paciente geral, eu uso muito o pedômetro, né? Para contar passos por dia. Vocês sabem que o ideal é que o paciente faça 10.000 passos por dia, pacientes idosos e crianças, pelo menos 7.000 passos por dia. Hoje tem vários aplicativos para monitorar, para orientar alimentação, atividade física. Eu mesmo, num projeto pessoal, em breve vou estar lançando todo um modelo de mudança intensiva de estilo de vida e que vai ser baseado também numa plataforma digital, além de clínicas físicas de atendimento. Então, a gente vai aliar a tecnologia, a ciência para mudar estilo de vida e propiciar melhor controle do diabetes, da obesidade, das doenças cardiovasculares. Eu cito aqui, por exemplo, o meu exemplo no pedômetro, né, medido pelo próprio celular, um dia de férias, fazendo 33.000 passos por dia, passeando, e num dia de consultório, 4.200 passos. Eu acho que ensinar, normalmente eu pego o celular do paciente, eu baixo o aplicativo, eu mostro, né, tem alguns celulares que esse aplicativo já vem instalado, e eu coloco como metas. O ideal é se ver a média de passos que o paciente está fazendo, né? Então, por exemplo, aqui, se eu não fizesse outro tipo de exercício e a minha média fosse 4.000,
a proposta é que ele aumente 500 passos por dia, por semana, até chegar na meta de 10 mil. A gente tem hoje, para monitorização contínua do diabetes, uma série de sensores, né? Aqui no Brasil, nós temos uma marca específica, fora os sensores das bombas de infusão. Isso eu acho que muda bastante a realidade do controle, principalmente do paciente atleta com diabetes, né? Então, é um sensor que é colocado na pele, né? E ele mede durante 14 dias, 24 horas, e ele emite uma série de dados. A gente tem valorizado bastante uma variável que se chama tempo no alvo, porque a hemoglobina glicada, às vezes, pode ser a média de hiperglicemia com várias hipoglicemias. Então, o ideal é a gente ter esse dado de tempo, intervalo no alvo. Então, por exemplo, esse paciente aqui, 0% no alvo, né? Aqui você tem o alvo entre 70 e 180, né? Aqui 50% no alvo e aqui 100% no alvo. Então, esse dado e esse sistema de monitorização, acho que para atleta com diabetes é extremamente importante. A gente consegue ver os padrões diários, a gente consegue ver quanto por cento o nosso paciente está no alvo, e a meta é 70%, com menos de 5% de hipoglicemia. Ele mostra também que é um risco do exercício, né? A hipoglicemia. Hoje eu estou dando uma aula mais geral, de novo eu digo, cada tópico desses mereceria uma aula, né? Mas a gente consegue monitorar com bastante segurança. E esses sistemas de monitorização contínua de glicose, eles têm agora padronizado a nível internacional um relatório, né? Onde a gente consegue ver, por exemplo, a média da glicose, uma unidade que é o GMI, que seria um equivalente da hemoglobina glicada. Um dado muito importante, a variabilidade glicêmica, né, para exatamente ver as incursões para mais e para menos na glicemia, e o alvo é essa variabilidade, esse coeficiente de variação ser inferior a 36, né? Então esse paciente aqui tinha 43%, e o tempo no alvo, que o ideal é ficar acima de 60%. Esses dados, eles tornam o controle do diabetes bem mais eficaz, né? Então, aqui um relatório do perfil aí de 24 horas, né, plotando, onde a gente consegue ver de 25% a 75% das glicemias, e aqui entre 5% e 95% das glicemias. Então, um sistema bem legal. Para atleta, eu acho que é muito importante. Eu convido vocês também a se interarem mais, né, quem for trabalhar com um atleta com diabetes, as setas de tendência. Então, os sistemas, eles mostram se a glicemia está aumentando rapidamente, mais do que 2 miligramas por minuto, se ela está aumentando entre 1 e 2 miligramas por minuto, se ela está inalterada, a alteração é lenta, ou se ela está caindo também. 1 e 2 por minuto e caindo muito rápido, e a partir daí a gente tem várias orientações para o nosso paciente. Hoje eu não estou explorando detalhes de ajuste de carboidrato, de dose de insulina, né? Eu escolhi fazer uma aula mais de revisão geral. Então, essas setas de tendência, dependendo da marca, a gente vai ter que adequar a ingestão de carboidratos. E existem tabelas também, esse é o posicionamento oficial da nossa sociedade em relação à utilização das setas de tendência, tabelas para ajustar dose de insulina, dependendo do fator de sensibilidade do status do paciente. Aí nós temos bombas de infusão, também acho que um grande avanço, e a gente espera cada vez mais que essas bombas sejam mais inteligentes, e que elas conversem mais com o controle glicêmico para ajuste, né? Aqui eu coloco o exemplo de um dos nossos atletas da SBD, desse biênio, né, que é o Alexandre Paiva, que é um triatleta. Só como exemplo, ele autorizou eu mostrar esses controles, né? Aqui o controle da bomba de infusão dele, a gente tem um relatório, e ele escreveu aqui embaixo
todo tipo de exercício que ele fez no dia e os ajustes, então a gente consegue ter uma planilha muito mais adequada. Então, esse primeiro, quando ele estava numa competição de triatlon, né? Então, aqui a água, aqui um pedal que ele fez também, com todos os dados em relação ao controle glicêmico, a gente consegue várias informações a partir daqui, e o Alexandre correndo também, e como que fica o perfil dele. Mas com todas essas informações que eu passei para vocês, infelizmente, eu mostro esses dados, né? São dados que viram dos pacientes americanos, né? Quantos obedecem esse guia de se fazer pelo menos 150 minutos de exercício aeróbio por semana e 2 a 3 vezes de exercício resistido. Então, homens para exercício aeróbio, 45%, mulheres 36%. Então, mesmo tendo guideline, mesmo os pacientes tendo diabetes, né, por exemplo, 36% das mulheres fazem exercício aeróbico. E o mais triste é o exercício resistido, né? 10% só das mulheres, 14% dos homens. Então, eu gostaria de encerrar, depois a gente vai discutir e ver perguntas, né? Mostrando que a gente já trabalha no nosso ambulatório de endocrinologia do exercício da Unifesp, com um time que é transdisciplinar. Nós temos educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, né? E o time médico, né? Agora a Karen, que trabalhava com a gente, ela está afastada temporariamente, espero, mas a gente trabalha, produz e virou referência a partir desse formato de atuação transdisciplinar. Também eu faço parte, então, aqui uma homenagem à Comissão Temporária de Estudos de Endocrinologia do Exercício, da SBEM, né, que é bastante atuante, e a gente organiza todo ano um congresso. O ano que vem, em março, a gente vai ter um simpósio de endocrinologia do exercício, e os departamentos da SBD, o Dr. Roberto Zaguri é o coordenador. Nós também temos um time bem alinhado, bem afiado, bem sincronizado para atuar em prol do aumento do nível de atividade física dos nossos pacientes com diabetes, e a obeso da mesma forma em relação à obesidade. Eu gostaria de lembrar também como o simpósio de endocrinologia do exercício e medicina do esporte, eu acho que é uma dor muito grande que a gente tem, é o abuso de esteroides anabolizantes, né, como para uso em fitness, né, no esporte também, mas eu acho que a preocupação maior é enxergar isso como um problema de saúde pública. Eu acho que para quem é interessado nessa área, vale o estímulo. Eu tenho um videozinho bem curto que eu vou colocar para vocês. Ganhar massa magra, perder massa gorda ou aumentar a performance. Na busca por um corpo considerado perfeito, muita gente usa bomba e corre sérios riscos. Bomba detona a pele, o cérebro, o coração, o fígado, ossos, tendões e músculos. Bomba causa dependência, agressividade, violência, depressão e até suicídio. Por isso, criamos o Bomba Tô Fora, um projeto com foco na educação e prevenção do uso de esteroides anabolizantes e similares. Acesse o site, conheça e descubra que os danos são bem maiores que os ganhos. Bomba Tô Fora. Então, eu convido vocês a conhecer esse site e aderirem a essa campanha. Eu lembro aqui, deixo o convite para 2 eventos bem importantes da área, né? O nosso Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte, que se realiza agora no final de outubro, vai ser totalmente online, e na área de endocrinologia do exercício nós vamos ter uma grade bem completa, e no final do ano, fim de novembro, também por online, o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. Eu também
como faço parte de um grupo que pensa muito mudança de estilo de vida, esse grupo ele vai estar lançando agora, dia 1º, um projeto que é inovador em relação à mudança intensiva de estilo de vida. O lançamento vai ser online, terça-feira, dia 1º, às 19 horas. Eu convido vocês a participar também. Muito obrigado. Eu deixo aqui meus contatos, né? Óbvio que